Meu nome é Amanda, estamos sem a Aline hoje. Mas esse podcast continua tendo como objetivo ajudar vocês a dar um salto na redação. É isso aí. Ei, gente, hoje a gente tá sem a Aline, mas a gente trouxe a Priscila. A Priscila é médica, pediatra. Oi, Priscila. Oiê. Oi. O nosso assunto de hoje, no início, vai ser comentar um pouco sobre a profissão da Priscila, né? E aí depois a gente pretende, ou no mesmo podcast, ou num podcast à parte, falar sobre as ESTs. Tá Depende bom? de quanto durar esse aqui, Isso. né, gente? Porque senão não aguenta também. Sim. E aí a gente achou muito interessante conversar com a Priscila sobre esse assunto, justamente por ela ser médica, né? Mas antes de começar sobre o assunto mesmo, eu queria muito que ela falasse com a gente um pouco sobre a profissão dela. Principalmente porque eu tenho muitos alunos que vão tentar medicina no vestibular, alguns até já tem bastante tempo que estão tentando, e eu imagino que no canal do Salto também deve ter muitas pessoas que estão aí nessa luta pela medicina. E é legal a gente pensar um pouco em alguns mitos que são criados sobre a profissão, né? E principalmente eu queria pensar também sobre alguns desafios, até mesmo porque quando eu fui escolher a minha profissão, eu fui primeiro pelos desafios, para depois pensar nas coisas positivas que ia ter, sabe? Enfim. Importante. Isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente pelo primeiro passo para conseguir chegar até a medicina, que é o vestibular. Como é que foi isso aí? Então, né, antes mesmo de falar sobre o vestibular, queria falar um pouquinho sobre a escolha de o que fazer, né? Porque tem muita gente que acredita que para fazer medicina você tem que querer desde o dia que você nasceu. Isso não é verdade, né, gente? Você não nasce falando assim, nasci para ser neurocirurgião. A gente nem sabe o que é isso na realidade, né? E seria na faculdade até estranho, a gente continua verdade, não né? sabendo. Na faculdade, muita coisa a gente continua não sabendo. A gente não chega na faculdade. Todo mundo que entrou falando que ia fazer uma especialidade acabou saindo fazendo outra. Isso é uma realidade, né? Então, assim, eu não quis medicina desde o primeiro momento. E eu tinha muito ranço quando as pessoas iam falar pra mim que elas sonhavam com isso desde que nasceram, porque parecia que elas tinham mais, mereciam mais estar ali do que eu. Sentia um pouquinho disso, mas nada a ver, né? Foi uma decisão que demorou pra chegar. Num primeiro momento, o que eu gostava, gente, quando eu era criança, eu queria ser pedreira, marceneiro, porque eu achava legal construir as coisas, continuo achando. Eu queria ser carteira, porque eu achava legal entregar cartas para as pessoas. Pois é, pode você ver. Então, assim, a gente, enquanto criança, a gente tem algumas ideias, né? E quando eu fui crescendo, foi mudando um pouco as expectativas, né? Então, eu gostava de argumentar tudo que eu queria fazer, então falaram que eu ia ser professora. Acabou que eu virei um pouquinho assim, mas não necessariamente professora como única profissão, né? Então, inicialmente falavam isso, e eu gostava muito de estudar, né? Então, como eu gostava muito de estudar, eu tinha tesão mesmo em aprender coisas novas e tal, desde pequenininha. Então, as minhas notas na escola, em consequência, eram boas. Não era o contrário, né? Tipo, eu não estudava para ter boas notas. Eu gostava muito de estudar e, em consequência, eu tinha boas notas. E aí, na minha família, né, pela parte do meu pai, tem muitas pessoas que são médicas. Na parte da minha mãe, não tinham, né? E aí o pessoal da parte da minha mãe ficava botando na minha cabeça. Não, você tem nota boa, você tem que fazer medicina porque você é inteligente, porque você tem que fazer... Que eu acho que é o que muitos alunos sofrem isso, né? Sim. Às vezes a pessoa também, engraçado, né? Eu ouvi, você gosta tanto de estudar, por que você vai fazer letras? Tipo isso. Não, e tipo assim, e tem pessoas às vezes que nem gostam tanto de estudar e pô, fica forçando pra fazer medicina porque acha que é o único caminho possível, né? Tem algumas coisas que são muito vantajosas, sim, dentro da profissão, nós vamos comentar mais pra frente. Mas aí ficava essa forçação de barra, e só de birra eu não queria. Primeiro, porque eu odiava biologia. Segundo, odiava mesmo. Ia bem, mas não era uma coisa que eu tinha, assim, nossa, prazer, uma empolgação, né, de estudar. Gostava de matemática e física, era a coisa que eu mais gostava. Eu amava e continuo amando, tanto que eu virei pediatra, né, gente? Eu tenho que calcular todos os soros e eu trabalho muito com neonatologia, então eu tenho que calcular tudo, né? Então, eu continuo gostando muito da minha matemática, mas eu gostava muito. Então, assim, eu queria fazer engenharia aeroespacial no ITA. E construir aviões. Mas aí minha mãe falou assim, não vai. Eu falei, tá. O que eu vou fazer?
Não pago minhas contas, né? Tenho 16 para 17 anos. Falei, tá bom, não vou. Mas então, quer saber, mãe? Então eu vou virar vagabunda. Não vou fazer mais nada da vida. Parei Vou de virar estudar, né? artista, vou viver da minha arte. Ó, E, que artista não é assim, vagabundo, não. Não, mas assim, pra minha família entendeu? Então, sim. então tipo Você assim, foi na pra contramão, eles, né? fui na contramão. Então eu falei, então tá bom, então não vou fazer nada que me dê que seja isso daí que vocês estão querendo de mim. E aí eu falei assim, que eu queria virar musicista. Eu sempre gostei muito de música, toco desde os 9 anos de idade, mas toco de ouvido, nunca tinha feito uma aula. Falei, agora eu quero fazer aula de música. E aí eu virei a ovelha negra da minha família, né? E aí eu larguei as coisas da escola de lado, comecei a estudar só literatura, só música, e foi uma época muito feliz na minha vida, tá? Por sinal. Mas assim, eu continuei estudando, né? Só que outras coisas, não o tradicional que as pessoas esperam da gente. E aí eu decidi que ia seguir por esse caminho. Aí um dia, foi uma cena muito engraçada, eu peguei minha nota de física, peguei uma prova de física, foi a primeira nota muito ruim que eu tive, tipo assim, eu tirei 3 em 10. Pra mim, foi a primeira da minha vida. Fiquei muito chateado, meu professor virou e falou assim, olha, você pode fazer o que você quiser, mas você não precisa ser burra pra você fazer o que você quiser. Eu falei, você tem razão, professor, não precisa ser burra. E foi muito engraçado, gente, vocês vão achar que é mentira minha, mas veio bater um vento, levou a prova, jogou lá atrás do tablado. Nunca mais eu vi essa prova na minha vida. Muito importante isso, Muito ficar sem essas provas. E aí eu falei assim, vou voltar a estudar. Eu gosto, tipo assim, independente do que eu for fazer na vida, eu gostei. E nesse meio tempo surgiu uma professora de biologia que eu gostava demais da conta, que ela me fez gostar de biologia, porque a forma como ela passava as coisas era muito legal. E eu comecei a pensar, nossa, não é que é legal esse negócio aí de biologia, de corpo humano, essas coisas esquisitas aí? E aí... Eu acho impressionante como é que bons professores né? fazem diferença na vida de uma pessoa, né? Sim. Nossa senhora, demais da conta. Eu nunca tive professores bons de biologia. Tadinho! Eu nunca tive professores bons. Ponto. Né? Ponto! Que paia, gente. Eu tive vários professores bons, Só inclusive na faculdade eu tive. Na faculdade? Só. Na faculdade eu tive muito professor ruim, na verdade, assim. Aí Tive bons também, né? Mas... A minha foi o contrário. Eu tive muitos professores bons na faculdade, mas na escola não. Entendi. Pois é, gente. Pode continuar. Pode continuar? Tá bom. Então aí foi isso. Aí eu comecei a gostar da matéria biologia, comecei a gostar de estudar o corpo humano, aí eu comecei a me interessar por isso. E aí eu descobri uma série, assim, chamada House, que era, tipo assim, muito legal, eu adorava. Achava o máximo, eu falava assim, gente, deve ser muito legal viver num hospital. Aí eu fiquei com essa ideia na minha cabeça. E eu tava viajando no Rio de Janeiro e viajei pro Rio, eu tava lá, e tava rolando uma exposição do Médicos Sem Fronteiras. E aí eu fui ver essa exposição e eu falei, poxa, que legal. Nossa, que massa esse negócio e tal. Então foram essas 3 coisas, a professora de biologia, o House e o Médicos Sem Fronteiras, que me fizeram achar a profissão. Achei ótimo. Professora de biologia, o House. O House, sim, o House. Nunca assisti Grey's Anatomy, nem tenho vontade, porque eu já tô saturada de medicina na minha cabeça, né? Mas Chega, agora eu quero viver da minha arte. Mas Grey's Anatomy não é sobre medicina, não, é? Não, é sobre pegação. Isso. É sobre pegação. Eu já vi uma sinopse que é Grey's Anatomy é médicos que se beijam. Médicos que se beijam. E House são médicos que se xingam. Por isso que é legal. Mais próximo da realidade, E né? é muito próximo da realidade, assim. Eu nunca assisti, mas Grey's Anatomy, acho que ninguém aqui assistiu, mas deve ser tipo uma malhação da medicina. Dizem tipo que isso. sim. Também nunca assisti. Nunca vi. Eu já vi uns episódios aleatórios com a ex-namorada e é malhação. É malhação pura, né? Só que sem no House adolescente, é mas legal. é adolescente. Que bom que eu fui pro ramo do House, então, que eu fui pro lado do House também. Não, o House é muito legal mesmo. O que eu acho mais legal do House é o jeito que ele faz os diagnósticos, né? Então eu pensava, gente, deve ser legal demais fazer diagnóstico. Uma pesquisa, né? Parece. Mas assim, na prática não é tão glamuroso, assim, né? Tipo assim, não é dessa forma que acontece, mas é legal também, tá? Não é chato, não, é bem legal, né? E aí eu decidi que eu queria medicina. Aí meu pai ainda falou assim, nossa, vou te dar um carro quando você passar em medicina. Eu falei, não, é agora, então é hoje que eu vou fazer um vestibular, porque nunca tinha oferecido nada disso pra mim. Não quero medicina, quero um carro. Eu quero um carro.
Só que assim, esse carro, gente, eu formei, fiz residências, que papai não sabe que eu passei em medicina, não. O carro não veio, não. Esse é um Foi só ótimo uma momento de promessa. lembrá-lo. Não, eu foi tive uma que- estratégia dele, então, na Foi, verdade. eu acho que foi, Olha assim. só. Mas teve bom, minha vida tá boa, não tô reclamando, não. Tá bom. Já tem meu carro, tá, gente? Assim, tô pagando ainda, mas tem, né? Então, já pra vocês saberem que não tem esse glamour todo, que você não forma e você já compra o seu carro à vista, né? Você tem que pagar em parcelas, a menos que você seja milionário, seu pai também, tal, seu pai te deu carro, etc. Mas, enfim, aí eu decidi fazer medicina e eu comecei a estudar de verdade mesmo no segundo ano. No segundo ano eu comecei a estudar um pouquinho com uma colega minha que queria medicina também. A gente se reunia todo domingo e a gente estudava algumas coisinhas junto. Eu, ela e um outro amigo meu. A gente estudava só biologia, né? Que a gente gostava. Aí no terceiro ano, aí o pau quebrou, né? Aí eu comecei a pensar em vestibular. Eu estudei numa escola que não era tão voltada para vestibular. E hoje em dia, eu não sei se as escolas têm mesmo que ser voltadas para vestibular. Acho que você precisa se formar enquanto gente primeiro. Concordo. Né? Depois você decide isso daí de vestibular, mas que teria sido bom eu passar de cara, teria. Mas, né? Enfim. Aí, o que eu fazia? Olha a minha estratégia. Não deu certo, tá? Só pra vocês já saberem. Eu estudava na escola, minha escola era um período semi-integral. Tipo assim, tinha aula à tarde 2 vezes na semana, uma outra vez na semana tinha prova à tarde. E todos os dias da semana eu fazia salinha de alguma matéria. Então, por exemplo, tinha segunda-feira que eu ficava na escola o dia inteiro. Eu saía da minha escola e ia fazer salinha de redação. Chegava terça-feira, eu tinha aula de manhã, era o único dia que eu tinha livre à tarde. O que eu fiz? Peguei a minha tarde e fiz salinha de química. Na quarta, eu tinha prova. Depois da prova, o que eu fazia? Ia pra salinha de história, de 6 às 10. Na quinta, eu tinha aula o dia inteiro. Na sexta, eu tinha escola de manhã, no terceiro ano. De tarde, eu tinha uma banda, eu ia pro ensaio da banda. No sábado, eu tinha salinha de física. No domingo, eu tinha salinha de biologia. Ou seja, eu não tinha um dia livre na minha vida pra eu acordar tarde, pra eu fazer o que eu quisesse. E eu não Descansar, dormia. né? Eu não dormia também, não. Eu não sentia necessidade muito, assim, de dormir. Então, eu passava a Isso madrugada. É um detalhe, realmente. É assim. um detalhe, É um ser assim. humano mesmo que a gente tá conversando? Não, hoje é. Hoje é. Mas assim, desde pequena, eu ficava muito brava, assim, das pessoas me forçarem a dormir. E aí, nesse período, eu tirei todo o atraso, porque eu não dormia. Eu ficava até 3 horas da manhã estudando. Aí eu dormia de 3 até a hora de ir pra escola, né? E ia pra escola, assim, meio zumbizeira. Durante a aula, eu não prestava atenção na aula, porque eu falava assim, essa aula não é para me preparar para o vestibular e eu quero passar no vestibular. Então, eu ignorava completamente que tinha um professor ali na frente, eu ia pro fundo da sala, levava os meus cadernos, os meus livros das salinhas e ficava estudando, fazendo questão, né, o tempo inteiro. Tanto que no nosso... Como é que chama aquele negócio que a pessoa lê na formatura? Não é o juramento, não. Ah, eu não sei. Mas É o orador que ele lê, ele fala uma historinha tipo uma das pessoas da despedida, sala. assim, né? Exatamente. Eu fazia isso, a minha amiga que queria medicina fazia também. Aí eles ainda falaram assim, na hora de começar o texto, gente, eu queria pedir, por favor, pra Priscila e pra Bianca parar de estudar, pra poder prestar atenção aqui. Então, assim, era muito chato. Os professores ficavam bem chateados com isso. Eu vou dizer que eu arrependo um pouquinho de ter feito. Eu queria ter curtido mais meu terceiro ano. E assim, não adiantou nada, né? Porque eu não conseguia reter muita coisa, eu não conseguia aprender com qualidade, né? Eu me estressei muito. Chegou uma época que eu tava assim, com a cabeça nas nuvens. Eu pedia pra minha mãe me buscar, pegava um táxi. Se a minha mãe chegava pra me buscar, eu não tava lá, de tão louca que eu tava ficando. Aí dei uma desacelerada, na verdade eu fui obrigada a desacelerar porque eu não passei no vestibular. E aí eu comecei o meu... Ou seja, né, não descansar não é a melhor estratégia, né? Assim. Não é. Assim, não é mesmo. O cérebro da gente, ele precisa descansar depois que você passa na faculdade. Você estuda isso, né, gente? Na neuroanatomia, neurofisiologia. Seu cérebro, ele precisa descansar para você reter memórias, para você reter aprendizados, né? E eu não tinha isso. Era uma vida muito não saudável, né? E aí, no ano seguinte, eu comecei a fazer cursinho no Bernoulli, aqui em BH. Na verdade, na minha época não era Bernoulli, era Elite. Na minha época, né, isso aqui era tudo mato. O Elite era pequeno, não era o tamanho que é hoje, Sim. né? Era pequenininho. Pequenininho assim, né, gente? Tinha uma sala com
50 alunos, pra mim isso não é pequenininho não, né? Mas era pros padrões de agora, pros né? padrões de agora era, né? E assim, é um cursinho muito bom ainda, o Bernolindo é um cursinho muito bom, mas tinha os professores mais famosos da época, não sei o que, tal. E aí, essa época de cursinho foi uma época muito boa, assim. Por mais que eu ficasse nessa confusão de, será que eu vou passar, será que eu não vou? Foi uma época muito legal, porque as aulas, os professores eram engraçados, então eu tenho lembranças legais, tenho lembranças legais dos meus colegas de cursinho. Então, o que aconteceu? Esse primeiro ano de cursinho meu, foi o primeiro ano que o FMG virou Enem. Entendeu? Então, a gente não sabia como que ia ser. Eu já tinha feito o Enem uma vez, mas não sabia nem pra que o Enem servia. Eu só falei assim, gente, estão indo fazer uma prova ali. Vamos? Não sabia pra que servia Enem. Porque eu não tinha intenção de fazer faculdade particular inicialmente, né? E aí, eu fiquei o ano todo estudando pro Enem e não fui muito bem. Uma semana antes da prova, eu tinha terminado um namorozinho meu de adolescente. E aí, me ferrou, assim. Tomei naquele lugar gostoso na prova do Enem. Mas eu falei assim, que se dane, vou continuar estudando. E aí eu continuei, porque eu não sabia, na verdade. Quando você faz o Enem, você não sabe se a sua nota vai dar, se não vai. Muito confuso, né? né? Então você fala assim, difícil. Vamos continuar. Vamos continuar aqui no cursinho, porque tem outras faculdades, tinha o FOP na época, tinha o UFV. Na época também tinha a segunda etapa ainda do FMG, né? Mesmo com o Enem? Tinha? Eu não lembro se sim. tinha. Tinha a primeira, que era o Enem. E tinha a segunda, que era o FMG. É verdade, tinha a segunda etapa. Então, por isso também que eu continuei. Né? E aí, a gente se inscreve, né, gente? O vestibular da pessoa de medicina é um vestibular Me Leva Brasil. Pra onde você for, né, você vai, né? Você não tem muita distinção. Eu cheguei a coloquei minha nota no Acre, no Amazonas. Eu cheguei a passar no Amazonas, mas minha mãe não deixou eu ir. Eu queria, tá, mãe? Eu iria, tá? Mas, enfim. Aí, eu fiz a inscrição para o UFV. Não sabia nem onde ficava Viçosa. Gente, a menor ideia se Viçosa era uma cidade legal de ver, se não era. Se era em Minas, se não era. Se era no sul, no norte, no oeste, no nariz de Minas. Não sabia. Fiz a prova. E como que eu fui nessa prova? Primeira etapa eu fiz nota mínima. Mínima. Assim, passei assim, nota mínima. E aí, na segunda etapa, tinha uma parte que era prova fechada e uma prova que era parte aberta. A parte da prova fechada, que era biologia, português e química. Química e física eu fechei. Acertei tudo. E a parte aberta, na redação, foi um fiasco. Tipo assim, eu tirei 12 em 30. E, viu, gente? É muito ruim. Mas não foi só eu, não. Todos os meus colegas, essa prova de Viçosa não era Enem, não. Essa prova, ela era muito exigente com algumas coisas. Tinha umas coisas muito confusas, muito estranhas. Tipo assim, na parte de biologia, na prova aberta, tinha lá, nomeie os órgãos do mosquito. Que? Sim. Radioatividade, que, tipo, era uma coisa que a gente via no cursinho, mas não era, assim, muito aprofundado, porque era uma coisa que caía somente naqueles vestibulares muito complicados. Mas, eu não sei, assim, eu falei assim, deixa eu inventar alguma coisa aqui. Inventei e deu certo, gente, deu certo. Esse negócio aí da radioatividade deu muito certo. Eu fechei essa parte também. Foi o que salvou a minha vida. Porque a nova primeira teoria da radioatividade. Viu, gente? Quem é Einstein? Quem é Einstein? Podia ter descoberto junto com ele. Só não podia ter escrito um livro, né? Porque a redação foi péssima. Mas assim... Aí, beleza. Aí, gente, Viçosa tinha 40 vagas. 40 vagas. Eu fiquei em 37º excedente. Falei, qual que é a chance desse povo me chamar, né? Aí nessa virada de, tipo assim, acabou o ano, né? Teve outra coisa no meio do caminho. Eu fiz a prova das Ciências Médicas, que é uma faculdade particular daqui de Belo Horizonte, né? E na inscrição, você tinha que apresentar 2 fiadores com uma renda 3 vezes superior ao valor da matrícula. Que isso? Tipo alugar uma casa.
Tipo... Não sabia disso, não. Quem que declara, né? Assim, tem muita gente que pode até ganhar isso, mas as pessoas normalmente tentam não declarar isso, né? Então, assim, a pessoa tinha que ganhar comprovadamente mais de 12 mil reais. E até teve uma situação muito legal que um vizinho... Tipo assim, a gente estava disposto, eu e minha mãe, a gente estava dispostas a tentar, porque depois eu tentaria um FIES, eu esperaria para passar numa federal e tal. Mas aí acabou que meu pai não conseguiu esse segundo fiador. A minha mãe conseguiu. A gente conseguiu um vizinho nosso. Gente, a gente não conseguiu, na verdade. A gente comentou com ele. Ele foi na porta da minha casa e falou assim, olha, eu posso ser seu fiador. Eu fiquei assim, você tem certeza? Porque, tipo, é uma coisa muito séria. Você vai alugar um apartamento, por exemplo... Você sabe o que é um fiador? Deixa eu só te perguntar. Você sabe a treta que você tá entrando? Você sabe que eu inventei a teoria da radioatividade? Mas eu não posso escrever um livro? Mas não posso escrever, eu tenho que pedir ajuda. Enfim. E aí, gente, no dia da matrícula, a gente achou que meu pai tinha conseguido esse fiador. Ele não tinha conseguido esse fiador. E aí, no dia da matrícula, não tinha como eu conseguir um segundo. E aí, eu perdi. Era tipo assim, você vendo a sua oportunidade passando aqui, assim... entendeu? Indo embora. Então, assim, eu não fiz essa matrícula. Eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito pra baixo, muito tempo. Eu cheguei até a cogitar, falar assim, vou fazer esse negócio de medicina, não, gente, vou fazer física, sempre gostei de exatas. Já inventei teoria. Já inventei teoria, vou pro Ouro Preto fazer física. E aí eu quase mudei mesmo. Mas aí meu avô, minha mãe falaram, não, desiste não, você vai conseguir, é difícil, você tentou uma vez só, tem gente que tenta 4, tenta 5, tenta 6. Falei, tá bom, então bora lá, bora de novo. Aí entrei no segundo ano de cursinho. E foi um saco, porque eu conhecia todas as piadas dos professores. Esse é um dilema de muitos alunos me falam isso. Nossa, mas assim, era um inferno, porque eu já sabia os exercícios, vou passar um desafio, que eu falava, lá vem. Era um inferno. As mesmas piadas. Sabe quando você é criança, que você assiste um filme, tipo assim, o Rei Leão, você assiste várias vezes, você começa a falar as falas junto? Era eu fazendo isso com os professores. Ele começava com a piada e eu ficava... junto. Era uma bosta. Mas aí, tipo assim, no meio do cursinho, no meio do segundo ano de cursinho, um colega meu falou assim, vocês viram, gente, que chamaram 30 pessoas em Viçosa? Coitado, esse menino não tem noção do que ele tá falando. Coitado, eles inventaram a mentira pra ele tá reproduzindo fake news, né? Já existia nessa época. E aí, eu falei assim, mentira, com certeza que não é. E aí, umas 2 semanas depois... Eu tinha um vício noturno, gente, que era jogar Guitar Hero de madrugada. Tava jogando Guitar Hero. Sempre amei. Eu tava jogando Guitar Hero e aí... Cada coisa peculiar. Nossa, era muito bom. E aí, me deu esse estalo, eu falei assim, gente, será? Esse negócio de vício? Será? Vamos abrir aqui. E, gente, eu abri e faltava 5 pessoas pra eu ser chamada. Vocês não têm noção do tanto que... E era de madrugada, não podia nem gritar. E faltava uma chamada pra acabar as chamadas, que eram 12 chamadas. A 12ª chamada estava marcada para segunda-feira. E eu tava vendo isso num sábado à noite. Não dormi, né? Adoeci e tal. Aí na segunda eu fui pro cursinho, porque assim, você nunca acredita, né? Que isso é zoeira, não vai rolar, não. E aí, no cursinho, eu abri a chamada e chamaram 3 pessoas. Tinha que chamar 5. Eu falei, poxa vida, não tô acreditando que eu fiquei por causa de 2 pessoas. Era aquela redação. Eu fui Aí mal. você foi numa jornada de perseguir essas 2 pessoas. Não. Pra ver se... Não. Muita gente faz isso mesmo, Né? de ir atrás das pessoas pra ver se elas vão ficar com a vaga. Não, mas essas pessoas, elas até ficaram, essas 3 aí. Só que aí, o que rolou? Eu tinha sempre a mania, vocês vão achar que eu sou psicopata, mas eu não sou, juro que não. Eu tinha mania de ligar pras pessoas, assim. Ligar pra resolver tudo. Eu achava que tudo se resolvia no telefone. Realmente, muita coisa resolve, viu, gente? Eu, tipo assim, ligava pra mãe do meu coleguinha que ele me bateu ontem. Sério, fazia. Sério. Aí eu liguei pra Viçosa. Liguei pra UFV. Falei assim, oi. Então, eu queria saber se não vai ter mais nenhuma chamada mesmo, porque teve uma 12ª chamada hoje, isso foi segunda-feira à tarde. Teve uma 12ª chamada hoje e falta 2 pessoas para eu ser chamada. Vai ter uma outra chamada? Aí o cara me falou assim, então, a gente vai fazer uma reunião hoje
Porque tem sim vagas remanescentes e a gente precisa decidir se a gente vai chamar mesmo e quantas pessoas vão chamar. E a gente liga ainda hoje à tarde, isso aconteceu numa segunda, eu liguei na terça de manhã. A gente vai ligar ainda hoje à tarde para as pessoas porque elas têm que vir para ficar, elas não podem perder mais nenhuma aula, porque já passou um mês de aula. Falei assim, quê? Eu peguei o celular de todo mundo, da minha mãe, da minha avó... Minha avó nem tem celular, tô brincando. Peguei o telefone de casa de todo mundo, falei, ninguém encosta nesse telefone. E fiquei assim. Aí, eles me falaram que a reunião era tipo umas 2, 3 horas da tarde. Quando deu 3h30, gente, eu recebi uma ligação. Aí ele falou assim, alô? Poderia falar com a Priscila? Eu falei, ai meu Deus, sou eu. Aceito! Sim! Não, eu falei assim, você tá falando com ela. Aí ele falou assim, aqui é Gilberto da UFV? Eu falei, ai meu Deus, a minha. Gostaria de te oferecer um serviço de... Não, não estraga a minha história, poxa. Aí ele falou assim, é a respeito de uma vaga... A senhora está satisfeita com o seu telefone, seu plano de telefone? Da UFV? Não. Não, né? Então vai. Então, aí ele falou assim, é a respeito de uma vaga no curso de medicina. Eu falei, é minha, né? Aí ele falou assim, é sua. Ah! Eu comecei a gritar. Aí ele falou assim, não, calma, não grita não. Você precisa anotar as coisas. Não adiantou nada, eu anotei tudo errado, minha mãe teve que ligar depois de novo pra pegar as coisas, eu só entendi assim, você tem que vir pra ficar, você não pode perder mais nenhuma aula. E aí foi assim a minha história de passar no vestibular. Eu fui o último excedente, gente. Então não desiste não, mesmo que você tenha ido muito mal na prova, assim. Que aventura. Uma aventura. Não, e foi engraçado porque eu saí gritando pela casa, depois que eu desliguei o telefone. Meu avô, porque eu morava com meus avós e com a minha mãe. Meu avô falou, meu Deus do céu, tinha uma pitbull na época. Eu achei que a pitbull tinha comido essa menina, que elas estavam gritando. Então foi assim, né? Aí eu recebi essa notícia na terça, no domingo eu já viajei pra me mudar pra lá, pra Viçosa. Que loucura, Sabia né? Que mudança. Não, de uma hora pra outra. Tipo assim, a semana foi por conta de resolver papel pra poder mudar. Mas foi muito doido. Aí foi tudo tão rápido que eu lembro que assim, foi no meu primeiro dia que eu percebi, meu Deus, agora eu tô sozinha aqui, tipo, não tem minha mãe, não tem ninguém, Você não teve tempo pra se preparar, né? Não, nenhum. Tipo assim, no dia de ir foi que a choradeira, né? Meu avô chorando, me empurrando com a mala dentro do elevador pra não deixar eu ver chorando. Minha avó desidratando, eu desidratando, todo mundo. Mas assim, na hora que eu cheguei lá, assim, que eu vi a faculdade e tal, nossa, foi muito legal, assim, foi uma puta de uma experiência. Pode falar a palavra? Não pode, né? Pode. Aí, essa foi a minha passagem no vestibular. Grande, né, a história? Deu quantos minutos aí, diretor? Sei lá, Até mais agora? de 20. Eita, imaginava. Mas tá bom demais. Mas tá bom, Eu né? acho interessante para os alunos saberem, Sim. né, histórias de pessoas que passaram em medicina. Acho Sim. bem massa. E é muito interessante porque muitas coisas batem mesmo com o que eles vivem, assim, isso é legal. Uma outra coisa também que eu acho interessante é isso de morar sozinho. Aconteceu Aconteceu com uma aluna minha de ela passar distante daqui de BH, eu não lembro exatamente onde foi. E assim, ela ficou um pouco em pânico, assim, sabe? Ela falou, eu não sei se eu quero ficar sozinha, não sei se eu quero ficar sem a minha família. Então ela passou em medicina, teve essa oportunidade, mas ela ficou um tempo, assim, sem saber se ela faria matrícula por medo, sabe? Aham. No final das contas, acabou que eu conversei com ela, falei que eu entendia esse medo, mas que era uma coisa que era possível ela conversar, né? Igual eu falei com ela que dependendo da família, existe a possibilidade de voltar mais vezes, de ficar mais tempo com a família e depois voltar pra escola é ótimo, pra faculdade e tal. E aí foi bem tranquilo, assim. Depois ela ficou mais tranquila e conseguiu aceitar esse processo de morar sozinha. Mas é realmente muito complicado para algumas pessoas. E aí eu imagino que não se preparar também é uma coisa muito chocante, né? Você chegar ali e falar, meu Deus, eu tô morando sozinha, não estou mais com os meus pais, né? É assim. Mas eu sempre quis sair de casa, né? Eu sempre quis sair da casa da minha mãe. Eu sempre busquei essa independência. Então eu vi isso como uma oportunidade. Mas é claro que a gente dá uma titubeada, assim. Você pensa, e agora? Tipo assim, eu não tinha conta em banco, gente. Não tinha nada. Eu não sabia pagar conta, não sabia fazer nada. Tive que aprender tudo, mas eu adorei aprender a fazer tudo.
E uma vantagem que teve lá em Viçosa é que todas as pessoas eram de fora. Então, tinha gente de São Paulo, tinha gente da Bahia. Então, Tá todo mundo no mesmo processo. todo mundo no mesmo processo. Então, assim, o que se formou ali foi uma família mesmo. Os meus colegas moravam no mesmo prédio que eu. A gente sempre fazia jantinha junto, a gente ia almoçar no RU junto. Era muito engraçado. O pessoal da faculdade, de uma forma geral, tinha um pouco de birra do povo da medicina, porque o povo da medicina andava em bandos. Iam 30 pessoas juntas para almoçar, iam 30 pessoas juntas com as coisas. Eles achavam que a gente era snob, que a gente não se misturava. Mas a gente tava junto no mesmo barco, entendeu? Então tava cada um de um canto. Pra vocês terem uma ideia, eu mudei de apartamento algumas vezes. Quem fez as minhas mudanças quem fez as minhas mudanças foram os meus amigos lá de Viçosa. E assim, são pessoas que eu cultivo uma amizade muito bacana. Tipo, foi uma experiência que eu duvido que eu teria aqui em BH. Desculpem, mas assim, eu não trocaria a minha UFV, a minha experiência de morar em Viçosa de jeito nenhum. Que por legal. continuar aqui. Foi muito legal, foi muito Que massa legal. mesmo. Lá no Salto, os meninos mandaram na página Aqui do no Salto, Salto? né? No caso, aqui no Salto, mas é porque eu tô falando na página do Salto. Os meninos encaminharam algumas perguntas para você em relação à profissão. Uma das perguntas foi como que é o mercado para um iniciante de pediatria? Bom, você, né? Primeiro você faz a faculdade, você se forma como médico. Depois que você se forma como médico, são 6 anos, né, de faculdade, tem a residência, né? E a residência, o que é a residência? É um momento que atualmente na pediatria são 3 anos, o meu ainda foram 2 na época, graças a Deus. É um momento muito ruim da vida, tá, gente? Assim, você trabalha muito, ganha pouco e você não é muito respeitado como pessoa, como profissional, você... Mas imagino que Né? seja um período de muito aprendizado, assim, né, também. Isso. É um período de muito aprendizado, é um período, é um mal necessário, entendeu? Você trabalha muito ali com a vivência diária, né? Então, é um momento para você pegar experiência com urgências, com condução de casos clínicos, com diagnósticos, né? Mas a gente trabalha muito, faz muito plantão noturno, trabalha todo feriado, todo final de semana, você não tem sossego na vida, né? E depois que você faz a residência, né, você vai cair no mercado. E aí o pediatra, em especial, né, todas as especialidades têm várias opções, assim, para você atuar. Vamos falar da pediatria em especial. O pediatra, você pode trabalhar atendendo sala de parto, né? Quem faz o parto é o obstetra, mas na hora que o neném nasce, é o pediatra que cuida. Então, se esse bebezinho precisa de ser reanimado, né? Se ele nasce faltando oxigênio, se ele precisa de ser ventilado, se ele precisa de massagem cardíaca, se ele precisa de droga, é o pediatra que vai oferecer isso, né? Então, tem essa opção, você trabalhar numa maternidade com sala de parto. Você pode trabalhar na maternidade também, passando visita, vendo os bebês que estão internados, né? E aí você vai avaliar, vai ver qual precisa ser medicado, qual não precisa, qual pode receber alta, né? Você pode trabalhar... E aí, dentro disso, você pode trabalhar tanto na maternidade das crianças que não têm doença nenhuma. Você pode trabalhar na unidade de cuidado intermediário, que é onde eu trabalho, que são bebês prematuros, bebês com doenças, com sífilis, com infecções, com icterícia e etc. Ou você pode trabalhar... na UTI, para você trabalhar, normalmente você precisar ser neonatologista, que é uma subespecialidade dentro da pediatria, né? Você também tem a opção de trabalhar em pronto atendimento, né? Atendendo urgências. 90% dos casos não são urgências, 90% dos casos do pronto atendimento não precisava ir para o pronto atendimento, é caso de consultório, mas as pessoas levam ao pronto atendimento porque a gente não tem uma estrutura de saúde básica muito acolhedora para esses casos, entendeu? Você pode trabalhar num posto de saúde atendendo as crianças em consultas de consultório, então você vai avaliar crescimento, desenvolvimento das crianças, né, que é gostoso também. E você pode abrir um consultório particular também. Você pode também trabalhar numa enfermaria de crianças internadas. Então, a Mundo de pediatria possibilidades, né? tem muita coisa para fazer. Foi, inclusive, um dos motivos que eu escolhi pediatria, porque eu gosto de fazer um monte de coisa diferente. Um dia eu tô no pronto atendimento, no outro dia eu tô lá na maternidade, no outro eu tô no consultório, né? Então, tem um mundo de possibilidades.
cada um deles com os seus prós e os seus contras. Pronto atendimento, bom é que com 12, você fez um plantão de 12 horas, você vai para sua casa, você esquece do que aconteceu no plantão. Você não tem mais nenhuma responsabilidade com o que está acontecendo ali. O consultório, não. Você vai para sua casa, você recebe ligação, você recebe mensagem. Tem gente que gosta, tem gente que não, né? E aí, como que é, no caso, para iniciantes? Você acabou de formar na pediatria. Você pode pegar esses plantões nesses locais. Normalmente, os primeiros que vão surgir para você não são nos melhores horários, não são os melhores empregos. Então, você vai pegar plantões noturnos, você vai pegar plantões de final de semana, você vai cobrir o buraco de um colega que não quis trabalhar naquele dia porque ele tem uma festa, aí ele vai te passar o plantão, você vai fazer e vai receber no lugar dele, né? Então, você começa assim. Aí vamos supor, vai surgindo vagas. Ah, essa pessoa que saiu da quarta-feira, quem quer? Aí todo mundo levanta a mão, eu quero. E aí vai ganhar aquele que tem mais tempo de casa e tal. Então, assim você vai adequando seus horários no plantão. Para o consultório é um pouco diferente, porque o consultório exige um investimento. Você vai abrir uma sala, você gasta com tudo. Você gasta com... Se você for abrir uma sala por conta própria, você vai gastar com a reforma da sala. Se você for né, material, que não é barato, né? O próprio lixo do consultório não pode ser um lixo comum. É um lixo especial que você tem que pagar uma taxa para poder ser retirado, né? E aí você pode alugar um espaço, né, para você atender. Ou você pode entrar numa clínica e cada clínica vai ter as suas condições. Ou você pode abrir por conta própria, né? Então, pra vocês terem uma ideia, um aluguel de uma salinha, isso aqui em Belo Horizonte, de uma salinha para você usar uma vez na semana, meio horário, tipo uma segunda de manhã, é em torno de R$500 por mês, né? Aí se você decide, por exemplo, abrir um consultório por conta própria, você vai pagar o aluguel da sala e todos esses encargos, que eu nem tenho ideia de quanto isso fica. Ou seja, porque eu nunca parece tentei. então que assim, não é um retorno Rápido. Não. e nem fácil, né? Você tem Também, que pensar assim, ninguém te conhece, né? Então, demora de 2 a 5 anos para você estabelecer um consultório com um fluxo que te permita viver apenas dele. Tá muito saturado, então, assim... Depende do lugar. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte está muito saturado. Então, para você fazer um consultório particular, você tem que rebolar. Então, assim... Não é tem que se fácil destacar conseguir ainda Você tem que bem, se pacientes, né? destacar, É. você tem que se destacar em algum aspecto. Ou você vai ter um atendimento muito especial, assim, né? Que a pessoa vai ter muito acesso a você, porque as pessoas reclamam muito disso. Às vezes tem um pediatra, liga, não atende, manda mensagem, não responde, né? E mãe é uma pessoa aflita, né? Ela precisa dessa atenção. Ou seja, né, existe a carga de trabalho extra, né, que vai além da clínica. Sim, com certeza. Então, assim, eu sempre, o tempo inteiro, eu tô respondendo. Eu tenho consultório particular, que tá engatinhando ainda, né? Então, mas, assim, eu sempre respondo. Eu já atendi criança até na minha própria casa, né? Porque eu também entendo que faz parte do meu trabalho. Se as pessoas vão até mim, é porque eu ofereço essa disponibilidade. Então, tem algumas coisas que tem pessoas que não gostam. Eu, por exemplo, eu não gosto de trabalhar de madrugada. Não gosto de jeito nenhum, me dá dor de cabeça, fico 2 semanas sem dormir, fico 2 semanas com dor de cabeça. Então, eu prefiro ter essa disponibilidade, é uma coisa que eu acho que me faz bem. Eu me sinto feliz fazendo isso. Eu sinto que é muito gratificante. Então, eu optei por ir por esse lado e abrir mão de ficar trabalhando de madrugada e tal. Final de semana trabalho numa boa. Mas, de madrugada não. Então, isso é muito pessoal. Então, dentro de uma mesma especialidade, você tem um mundo de possibilidades de atuação. E aí você vai ter que escolher o que você prefere. Nós tivemos, inclusive, uma pergunta lá no Instagram, né? Do Daniel, que perguntou quantos anos dura a especialização em pediatria? Então, duram 3 anos atualmente, né? Minha época foram 2, hoje duram 3. Já vou encavalar ainda a pergunta da Poliana, que ela perguntou também se existe muito preconceito em relação a fazer uma especialização e não residência. Ah, interessante falar sobre isso. Depois que você forma, gente, existem algumas opções. O que é tradicionalmente melhor, né, assim,
por vários motivos, é a residência. Porque a residência é um período... Você recebe para fazer residência, então tem uma bolsa que gira em torno de R$3.000. Alguns lugares descontam um pouco, outros não. Então é em torno desse valor. Você trabalha 60 horas semanais dentro daquela área. Então, por exemplo, na minha residência de pediatria, eu ficava 3 meses na enfermaria com pacientes internados, aí você é o médico, você prescreve, você faz a evolução, que é escrever como que aquele paciente estava naquele dia. Você que vai decidir os exames, você que faz as coisas, mas você tem um preceptor, que é uma pessoa do seu lado, uma pessoa mais experiente, para discutir os casos com você. Então, se você está lidando com uma pneumonia e você quer passar um antibiótico X, você vai discutir com o seu preceptor, posso passar o antibiótico X? Ele pode passar o antibiótico X. Ou então não, é melhor o antibiótico Y por causa disso e disso e disso, vai estudar. E aí, assim, é desse jeito. E a gente trabalha muito, muito mesmo. Então, assim, todos os finais de semana eu estava na residência. Fora a parte da pesquisa, né? Sim. Do estudo, do fora ali. Que fica um pouco prejudicado, não vou mentir pra vocês não. Porque não tem corpo que aguenta, você fica muito cansado. Vamos supor, você ficou 12 horas no hospital, você chega 8 horas da noite, você tá moído. Né? Porque é um estresse o tempo inteiro, não é só o trabalho em si, é um estresse psicológico, tem pressão, tem paciente que briga com você, entendeu? Não as crianças podem morder, puxar seu cabelo, que você não tá nem aí. Mas, por exemplo, tem barraco, gente, é um programa do Ratinho da vida real, entendeu? Hospital é isso aí, dá barraco, o povo desmaia, o povo te xinga, o preceptor te xinga. Com uma coisa muito séria para a população, que é a saúde, né? Então, você acaba sendo alvo disso, né? Sim, muito comum. Então, vamos supor, você tem uma alta para dar. Hoje mesmo, eu vim direto do plantão para cá, para gravar. Tinha um paciente que estava bravo porque queria ter alta naquela hora. E a médica estava tentando explicar para ele que ele só pode dar alta depois que os pacientes de dentro, que estão internados, receberem as prescrições deles, né? As receitas deles de dentro. E não estava dando, assim, rolou barraco. Então, sempre rola barraco. O hospital é lugar de barraco. Então, isso cansa, tá? Isso não é legal, não. Então, assim, você fica exausto, você não consegue estudar muito, né? Outra pergunta aqui do... peraí, eu não respondi a respeito da especialização e da residência. Faltou isso. Então, aí a residência é isso, são 2 anos, 60 horas semanais, você passa por todas as áreas da pediatria, pela neonatologia, pela enfermaria, pelos consultórios de especialidades, então você vai passar pelo neuropediatra, o cardiopediatra, todo mundo. A residência é isso. A especialização, ela, não sei muito bem como que é, a especialização você não recebe bolsa, você paga para fazer. Depende do lugar, tem lugar que você paga R$600 por mês. Tem lugar que você não paga, mas também não recebe. Então, especialização, cada uma tem o seu regimento. E você tem... Algumas são muito parecidas com residência, tá? Não vou mentir, não. Tem umas que são muito parecidas com residência e aí, assim, a vantagem é a mesma, né? Você só não ganha a bolsa. Mas existem algumas especializações que não são assim, que não tem tanta vivência na prática. Então, é muita aula teórica e pouca prática. Se for desse jeito, eu não diria que existe um preconceito, aí é um conceito mesmo, porque isso daí não forma profissional. Eu acho que você precisa se formar enquanto profissional, você precisa ter prática. Mas tem algumas especializações que até alguns colegas meus fazem, por exemplo, tem uma colega minha que faz especialização de cardio num hospital em que ela faz tudo que um residente faz. Então, é tão bom quanto, entendeu? Não tem isso. E todos têm prova para você entrar, né? Então, são bem muito parecidos. A residência eu garanto que é muito bom, sempre, assim. Depende do hospital também, tem hospital que não é tão bom, não tem tanta vivência. Mas, de uma forma geral, é muito bom para a pessoa. Especialização, há as que são boas e as que não. Sim. Uma outra pergunta foi do Paulo Augusto, ele perguntou se possui muita residência para cirurgião pediátrico. Olha, no Brasil, assim, não sei exatamente, mas não é uma residência que tem com tanta disponibilidade quanto das áreas básicas, né? As áreas básicas são clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia e... esqueci.
cirurgia. As 4 áreas básicas, né? Não é nem considerado especialidade, por exemplo, pediatria, é uma área básica de atuação, né? Então, essas daí tem muito para todo lado. Quase todo hospital tem que ter, né? Mas dessas subespecialidades tem menos. Então, aqui em BH, eu sei que tem 1 ou 2 lugares que tem cirurgia pediátrica. E assim, tem poucos profissionais. Mas essas especialidades que tem pouca disponibilidade, aí você acha, nossa, tem pouco profissional, então eu vou fazer porque eu vou ser raridade. Mais ou menos, tá, gente? Não tá mas não tá para peixe assim também, não. Tem muita gente que forma numa especialidade que é super rara, tipo assim, neurocirurgia, e não consegue entrar no serviço, entendeu? Porque tem que ter costa quente. Como assim? Tipo assim, você tem que ter alguém conhecido para você ter sim. onde entrar. Porque, Entendi. vamos supor, um cirurgião pediátrico, ele tem que ter um hospital para ele operar, certo? Ele precisa conhecer Para ele alguém entrar na que equipe do esteja- hospital, ou ele Entendi. tem que passar num concurso, ou ele tem que conhecer alguém que vai indicar ele, né? Então, não é muito fácil, não. Aqui em BH, por exemplo, pelo que eu sei, não é tão tranquilo. Uma coisa que eu queria perguntar, e aí já é mais eu mesma, a gente estava até Uhum. falando sobre isso, é a questão de aprender a lidar com a perda. Aprender a lidar com a perda. Eu acho isso importante demais. Porque tem muita gente que acha que a medicina só serve para curar, né? Nossa, eu vou dar um remédio para curar e tal. Não, medicina serve para aliviar também. Então, às vezes, gente, a consulta ela vai existir para você escutar o paciente e aquilo é terapêutico para ele. Né? Quando você entende a medicina como isso também, isso fica mais leve e você se sente bem com o que você está fazendo. E pacientes morrem, tá? Inclusive crianças morrem, crianças pegam doenças graves e comunicar más notícias é muito difícil. Isso não tem nenhum lugar que te ensine, você vai pegando na prática. Com uma vez que você comunicou e não foi legal, você fala, nossa, eu podia ter falado de um outro jeito. E aí numa próxima você melhora, mas você acha que ainda pode melhorar. Então, a gente está sempre melhorando, não é nada fácil. E lidar com a perda, lidar com uma criança morrendo, por exemplo, é muito difícil, assim. Não vou dizer que não é, não. Mas a gente tem que se permitir, enquanto profissional, a sentir o que a gente tiver que sentir, entendeu? Então, quantas vezes eu já não chorei junto com o paciente, com mãe de paciente, né, na verdade. O local onde eu fiz residência no CGP, que é um hospital daqui de BH, que é o maior hospital pediátrico de Minas. Ele tem 150 leitos exclusivamente pediátricos. Imagina que delícia, 150 crianças gritando, chorando. Mas, assim, lá é referência de neurologia. Então, tem muitas crianças lá com paralisia cerebral, muitas crianças com cuidados em fim de vida. E morte também faz parte da vida. E o que a residência ensinou pra gente foi bem isso, assim, que você estar presente com aquela família na hora da morte é muito importante. Tem uma pediatra daqui de BH que eu gosto muito dela, chama a doutora Filó. Doutora Filomena, ela é bem famosinha, assim. Todo mundo gosta muito dela. Ela fala, assim, que na hora de nascer uma criança, tem trocentas pessoas na sala. Tem um anestesista, 2 obstetras, um pediatra, não sei quantos enfermeiros, o pai, a mãe. Mas na hora de morrer não tem ninguém. E aí, assim, isso muda um pouco a visão da gente, né? De estar lá junto na dor. Então, eu já assisti muitas mortes, de ver mesmo. E são momentos que são muito tristes, mas também são muito bonitos, assim. É um momento de entrega, assim, muito legal. Tipo assim, que a família agradece por ter tido a oportunidade de ter convivido com a criança, sabe? Então, é muito emocionante mesmo, assim. A medicina, ela tem esse lado que é muito bonito, que te desafia o tempo inteiro, que te muda o tempo inteiro, que te faz ressignificar sua própria vida o tempo inteiro, né? Não é aquela história Muito chata profundo, né? É muito profundo. Não é aquela história chata de, ai, nossa, tem muita gente sofrendo coisa pior e você tá aí reclamando. Não, a gente vai sempre reclamar. A gente vai sempre achar que vai estar bom, que podia estar melhor, entendeu? Não é isso. É pensar que, tipo assim, que existe beleza na dor, assim, né? De você estar ao lado de alguém. Então, uma parte da pediatria que me tocou muito foi a parte de cuidado paliativo, que é justamente essa parte. Que muita gente não dava conta. Tinha muito colega meu que ficava deprimido quando passava pela parte de cuidado paliativo, porque via a criança morrendo. Mas, assim, pra mim nunca foi dessa forma. Eu sempre me permiti
caí junto, então assim, eu chorava junto com as mães, mas eu sabia que eu não podia chorar mais do que elas. E eu sabia que eu tinha que levantar depois, Sim. entendeu? Eu vou até lá no fundo, depois eu levanto. É interessante você falar um pouco sobre isso, você falar sobre isso, é meio que um paradoxo mesmo, né, dessa ideia da vida e da morte, porque um dos contos que eu queria comentar sobre STs, que é o assunto que a gente vai entrar agora, ele justamente mexe com isso, assim. Lembrando que é ISTs agora, né? Não é ISTs, mais isso. DSTs. Isso, inclusive, é uma coisa que você pode responder pra gente, Priscila. Por que mudou de DSTs para ISTs? Então, gente, tem muita doença, muita infecção que é sexualmente transmissível que ela não manifesta, né? Então, a pessoa, ela carrega aquele micro-organismo, seja ele um vírus, uma bactéria, né? Mas não manifesta, mas não tem sintomas, né? E não ter sintomas não necessariamente porque, tipo, o vírus está replicando ali dentro e ainda não deu sintoma, mas porque às vezes o vírus está latente. E a pessoa que tem a infecção, ela também transmite. Então, vamos falar aqui da AIDS, por exemplo. A AIDS é a versão doença, HIV é a versão infecção. A pessoa tem um vírus que ela carrega, que ele está latente, ele não tem manifestação nenhuma, e nem repercussão nenhuma para aquele organismo. Quando ele realmente decide fazer alguma coisa e começar a agir naquele organismo, aí nós vamos começar a ter doença, né? Só que a pessoa, ela transmite mesmo quando ela é só portadora. Então, tratar somente quem manifesta a doença não vai adiantar. Então, basicamente, estar infeccionado não é estar doente, mas é transmitir. Sim. Que é o que acontece muitas vezes em relação à AIDS, né? Muitas vezes Sífilis a pessoa... também. Acho que as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis no geral, né? Grande Porque aí maioria. são pessoas que estão positivas em relação à doença e acabam transmitindo porque não sabem disso, né? Uma coisa que eu comento muito, assim, em sala de aula é a questão de fazer exame. Rola um tabu, rola um preconceito, né? E muita gente deixa de fazer os exames para saber como é que tá. Eu até comento com os alunos que se você tá no relacionamento, que você sabe que você vai ficar nesse relacionamento, você tá gostando da pessoa, acho que uma atitude muito legal é você falar, vamos fazer um exame? E não é você faz o exame, mas vamos fazer um exame, né? Uhum. E aí, uma vez, uma aluna falou assim, nossa, mas que vergonha. Eu falei, olha, se você ficou com vergonha, já tá errado aí. Uhum. Né? Que namoro estranho esse, assim, né? E eu acho muito importante isso mesmo, né? De ir fazer um exame, buscar saber essas coisas que podem acontecer com qualquer pessoa, né? Sim, eu acho que as pessoas elas têm um pouco de medo de, por exemplo, descobrir alguma coisa e perder aquele parceiro. Sim. Né? Imagino que deve rolar muito Então é esse melhor medo. não descobrir, né? Tipo Vamos ficar em negação. É horrível isso, mas algumas pessoas preferem a ignorância, né? Isso é horrível. Sim, ignorância é uma benção, né, gente? Vamos combinar, né? Comenta pra gente, então, uma coisa que você comentou comigo, que são os surtos de sífilis, né? Eu li que eu li até uma reportagem, eu mandei para vocês, de que a gente teve um aumento de 2017 para 2018 de 30% nos casos de sífilis. Isso é muito alto, né? Sim, isso é muito importante. E tem a ver com a própria liberdade sexual das pessoas, que a liberdade sexual ela não é ruim, né? Mas a falta de proteção com essa liberdade sexual é ruim, né? Liberdade sem conscientização, né? Liberdade sem conscientização, né? E a sífilis, gente, ela é uma doença que, inicialmente, uma doença bem boba, assim. Ela dá uma úlcera na região genital, uma úlcera que nem é dolorosa. Então, a pessoa fala, é uma pereba que eu dei aqui, vida que segue. E aí, essa pereba some. E aí, anos depois, ela reaparece, ela fica latente, a pessoa não tem nenhum sintoma, ela continua carregando o treponema, mas ela não tem sintoma nenhum. E aí, quando ela vai aparecer, ela aparece na sífilis secundária, que parece, a pessoa fica toda empolada, né? E isso pode tranquilamente passar desapercebido se achar que é uma dengue, por exemplo, né? E aí, ela fica latente de novo e ela aparece como sífilis terciária, que aí ela começa com manifestações mais sérias no sistema nervoso central, dando uma perda de sensibilidade, problemas no coração, né? Então, aí o bicho começa a pegar. Muito difícil hoje em dia a gente ver uma sífilis terciária. Eu nunca vi na faculdade, né? E aí, por que a sífilis, por exemplo, ela é tão pensada
nesse sentido, porque ela fica muito tempo, a maior parte da vida dela, ela é assintomática, né? Então, você tem grupos de risco que você precisa rastrear, então todas as pessoas em idade sexualmente ativas, idade sexualmente ativa, deveriam se testar para sífilis, porque o tratamento é muito bobo, é muito simples, é uma penicilina benzatina, bezetacil. Pode ser 1, 2 ou 3 injeções, né? Que é o tratamento que resolve, entendeu? Uma outra população que é muito testada são as gestantes, e aí isso passa muito pela minha prática, porque eu trabalho numa maternidade com crianças internadas e a gente tem muito paciente com sífilis, porque as mães têm, os pré-natais nem sempre são feitos adequadamente, às vezes por opção da mulher, às vezes porque a mulher descobre que está grávida muito tarde, tem gente que não faz exame da gestação, né? Quando você trabalha num serviço particular, as pessoas, elas são assim, neuradas, elas fazem tudo que você mandar. Mas no SUS, não. Então, assim, e fora que existe a dificuldade de marcar exame, fazer exame. Então, às vezes, as pessoas não são testadas como deveriam, não são tratadas como deveriam. Por exemplo, para você considerar que a pessoa foi adequadamente tratada para a sífilis, tem que tratar ela e o parceiro. E é muito difícil determinar se essa sífilis foi primária, secundária, terciária. Então, a gente, na maioria das vezes, trata como terciária, porque são mais doses, são 3 doses, né? Então, muitas vezes não tem comprovação desse tratamento. Então, se a mãe ganha um neném na maternidade, o bebezinho chega para mim, tem um exame de sífilis positivo, mas não tem um tratamento comprovado, e o exame do bebê também é positivo, eu tenho que tratar esse bebê. E o tratamento não é tranquilo, são 10 dias de antibiótico. Então, pensa uma mulher que acabou de ganhar neném, fica 10 dias internada com o seu bebê, recebendo antibiótico na veia. Você comentou que injetado. isso fragiliza um pouco o vínculo, né, da mãe com o bebê. Fragiliza, porque no pós-parto já são muitas coisas, né? A mulher acaba de ganhar um neném. Aí existe depressão pós-parto, existe baby blues, que é uma síndrome de... Imagina uma TPM 20 vezes pior, gente. Os hormônios estão todos lá embaixo, então é uma disforia mesmo, assim. A mulher fica muito fragilizada e ela pode ter, nesse primeiro momento, ela pode ter dificuldade para amamentar. Existe uma privação de sono, porque o bebê não dorme, né? O ciclo de sono dele é de 1 em 1 hora, então de 1 em 1 hora ele vai acordar para mamar. Então junta esse monte de coisa. Você ainda bota essa mulher num hospital, não é a casa dela, né? Não é a casa dela. Ela tá aflita, ela tá insegura. E então, tem aquela esperança de voltar para casa logo, né? Sim, a expectativa é que Sim. você vai ir pro hospital, ganhar o neném e voltar pra sua casa, né? E você quebra essa expectativa. Então, normalmente é um momento muito delicado. Então, é uma internação que poderia ser evitada com um tratamento correto, entendeu? Então, essa é a situação da sífilis. Tem muito caso de sífilis, porque as pessoas não se testaram, e também porque os profissionais não trataram da forma como deveria tratar. Sim. E como que funciona o HIV em crianças? HIV em crianças, então. A criança, normalmente, ela pega da mãe, né? Hoje em dia, gente, com a detecção precoce no início da gravidez, você consegue reduzir a transmissão de HIV para a criança, a transmissão congênita, a quase 0. Então, a mãe que é tratada durante a gestação, você reduz tanto a carga viral dela, que tem alguns casos que você pode até indicar a via natural para o parto. Você não precisa fazer uma cesárea somente por causa do HIV, né? Porque existe a transmissão dentro da barriga, existe risco de transmissão durante o parto, porque a criança passa pelo canal do parto, e existe transmissão na amamentação também, porque o vírus passa pelo leite materno. Então, se a gente toma as medidas direitinho, se a gente faz tudo direitinho durante a gestação, a gente permite, às vezes, até que a mulher tenha um parto normal, entendeu? Isso Eu conforme não o último protocolo que eu li. Se eu tiver desatualizado, eu mando um recado aí pro pessoal editar. Mas eu acho que não tá desatualizado, não. Então, você consegue reduzir essa transmissão a quase 0. Então, o bebê não pega, né? Mas, por exemplo, ele não pode amamentar. Tem isso. Nasceu, tem que dar um banho no bebê assim que ele nasce. Ele tem que tomar AZT assim que ele nasce, nevirapina, outros medicamentos. Então, tem isso. E o que é o lance do HIV na criança? Porque no adulto, gente, demora muito para manifestar a doença. O adulto, ele pode demorar anos, né, para poder
ter uma redução dos linfócitos, né, para ter aquela imunossupressão real da doença. Mas a criança não, na criança a evolução é muito rápida. Uma criança não tratada, a doença evolui muito rápido. Tem um outro problema relacionado que as repercussões no organismo da criança são devastadoras. Então, assim, a criança fica com um problema neurológico grave, uma coisa que não vai acontecer com o adulto. E a adesão do tratamento da criança é muito difícil, porque os medicamentos para HIV, eles são medicamentos... Eles não foram feitos para criança, né, gente? Assim, é um medicamento comum, um teor alcoólico alto, amargo, gosto ruim. Às vezes uns comprimidos imensos, tipo assim, criança não consegue engolir. E não existe um interesse da indústria farmacêutica em produzir medicamentos que fossem de fato adequados, entendeu? Então, a adesão ao tratamento, ela é muito difícil. Então, às vezes, tem criança que finge que tá tomando, não toma. Né? E aí, assim, porque a criança não sabe que isso é um problema, não sabe Sim. que... Ela não entende a gravidade, né? Ela não entende Muitos adultos não entendem a gravidade, imagina uma criança, né? E a família, assim, a família, às vezes, acha que é bobagem também, deixa pra lá, e aí você só vai tentar resgatar aquilo quando muita coisa já foi perdida, né? Então, é uma dificuldade. Tratar HIV em crianças é um pouco difícil mesmo. A Aline, gente, ela não tá aqui, mas ela participou da pesquisa, né? E ela comentou, a gente estava falando sobre o Cazuza, sobre essas pessoas que viveram na época do boom da AIDS no Brasil, né? Na década de 90. A gente até comentou, quando a gente lê sobre AIDS e por que o número de AIDS tem aumentado, principalmente entre os jovens, uma coisa que muitas pessoas falam é que os jovens de hoje não viveram esse momento de ver pessoas famosas sofrendo por causa da doença, né? E aí a gente lembra muito do Cazuza, eu lembro muito do Cazuza nesse sentido, porque ele foi uma das poucas pessoas que falou sobre a doença abertamente, isso é bem interessante. Por exemplo, o Freddie Mercury também morreu de complicações relacionadas à AIDS, mas ele só falou sobre a doença, assim, quando ele estava muito perto de morrer. Se não me engano, ele assumiu que ele tinha AIDS, e aí deu 1 dia, 2 dias depois, ele veio a falecer. Nossa, né? eu não sabia. Sim, o Renato Russo, por exemplo, nunca assumiu publicamente que ele tinha AIDS. E o Cazuza não, ele não só assumiu, como ele deu várias entrevistas. É muito legal depois vocês procurarem no YouTube, né? Se a gente procura, tem várias entrevistas dele falando sobre a importância de usar o preservativo, sobre a importância de tomar cuidado. Então é bem interessante isso. E a Aline comentou um pouquinho sobre a Sociedade Viva Cazuza, né? Que foi uma ONG feita pelos pais do Cazuza. E eu não sabia disso. Ela recebe doações vindas das músicas dele, né? Dos direitos autorais. Sim. E é uma ONG voltada para as crianças. E aí uma das coisas que a ONG faz é tentar ajudar as crianças de uma maneira lúdica. Então eles trabalham com lazer mesmo, com brincadeiras, todas voltadas para a criança. Eu sabia que era voltada para a criança, mas eu não sabia que tem também um lado para o adulto. E o principal é que eles tentam lidar com adultos que não entendem a doença e com adultos que são analfabetos. Então, eles criam algumas estratégias para eles aprenderem a tomar os medicamentos sem precisarem fazer a leitura. Eu acho isso muito legal, porque eles usam mais ou menos a ideia lúdica da criança para o adulto. Então, eles usam, por exemplo, cores e imagens para facilitar o uso do medicamento. Achei isso bem legal, né? E aí, quando você falou sobre isso de as crianças não... Tem dificuldade de adesão, né? Tem dificuldade de adesão. A gente vê como que, às vezes, assim, talvez uma forma mais lúdica de lidar com a criança, de ensinar, facilita um pouco a vida, não só dela, mas dos pais também, que muitas vezes não se importam mesmo, né? E não se importam porque não foram conscientizados. Acho que é uma coisa legal de a gente pensar. Eu acho que esse é um possível tema de redação. Inclusive, nós temos temas de Buenas aqui no canal, falando sobre isso, sobre os ISTs. É mesmo, verdade. Ainda mais agora que o governo, né, agora em 2020, eles estão com... Mas se bem que aquela campanha deles não façam gravidez sexo na adolescência, né? Mas é voltado pra gravidez na adolescência. Nossa, vai dar tão certo essa campanha, eles têm a campanha de abstinência, mas é voltado pra gravidez isso, né? na adolescência, na verdade. Isso é muito louco, gente, porque como que você proíbe a pessoa de fazer uma coisa que é instintivo, sabe? Gente, mais de 30% das crianças entre 13 e 17 anos
relatam que já tiveram uma relação sexual. combinar, Então, né? nós vamos fechar os olhos pra isso, assim. Sim. É uma ignorância tremenda. Eu sempre acho que é mais fácil conversar do que ignorar, sabe? Acho que vale muito mais a pena. E eu acho muito importante as pessoas entenderem, gente, que adolescente não é burro, sabe? Adolescente sabe Né? o que tá acontecendo, eles sabem conversar. E as pessoas acham que não, né? Isso é muito louco. E aí, pensando nisso que eu tava comentando, de pessoas que morreram por causa da AIDS, né? Que tiveram complicações voltadas para a doença, tem um escritor que eu gosto muito, aí pensando em redação, é um ótimo repertório, que é o Caio Fernando Abreu. Ele é um contista sensacional, você conhece? Conheço mais ou menos. Eu gosto muito dele, um dos Já vi contos mais alguns contos. famosos. Um dos contos mais famosos é o Aqueles Dois, tem até uma peça teatral muito bonita. Mas tem um conto específico que aborda a questão da AIDS, que é um conto que eu queria comentar, que se chama Linda, uma História Horrível. Esse conto ele vai trazer uma história de um personagem que tá com o vírus, né? Que tá com a AIDS já se manifestando, inclusive. E ele vai até a casa da mãe dele. Aparentemente, eles não moram juntos. Então, ele vai até a casa da mãe dele e ele tenta contar pra mãe dele que ele tá com AIDS. E o conto é muito angustiante, porque toda vez que ele tenta tocar no assunto, ela desconversa. Então, Negação. Sim, e aí vem uma ideia muito interessante que é o preconceito, né, o tabu, e eu acho engraçado porque o conto ele é da década de 90, mas isso ainda existe hoje, né, ainda existe esse preconceito, ainda existe esse tabu. As pessoas não querem nem se testar porque tem medo da resposta. Sim, né? Que foi o que a gente comentou, o medo de fazer o exame, a vontade de ignorar a situação, né, e aí eu gosto muito do conto porque ele não chega a falar o nome AIDS, ele sugere, e aí ele vai sugerindo em pequenos detalhes. Um dos detalhes é que o conto inteiro traz manchas. Então, são manchas roxas e manchas vermelhas, que é aparentemente um dos sintomas, né? As pessoas geralmente percebem a AIDS com esses tipos de sintomas. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre os sintomas principais, né? Ah, tá. Então, gente, mais ou menos, né? A AIDS, a primo-infecção, né? Aquele momento em que a pessoa é infectada, ela pode se assemelhar a um resfriado, né? Ela pode ser tipo uma virose, sim. Então, a pessoa pode ter manchinhas no corpo, mas você vai atribuir a uma dengue. Você vai falar, tô com dengue, né? Ou então, peguei uma virose, etc. Então, é muito difícil nessa primo-infecção a gente detectar isso aí. Até porque tem a janela imunológica, né? Então, você foi infectado, ou você acha que foi infectado, e durante um certo período, que eu não me lembro ao certo quanto tempo que você pode fazer exames e não vai detectar. Isso é a chamada janela imunológica. E aí, depois disso, o vírus ele fica latente por muitos e muitos anos. Aí, um belo dia, ele resolve acordar e fala, tô danada hoje, vou botar esse corpo para trabalhar para mim. E aí começa a infectar os linfócitos. Ele é realmente um parasita mesmo, né? Assim, sim. Ele usa do corpo, né? Sim. O DNA dele fica integrado ao DNA da pessoa. E aí, quando ele resolve, uma hora ele resolve começar a replicar e ele pega esse pedacinho de DNA dele e começa a replicar nas células dessa pessoa e ele destrói linfócitos T, que são uma peça muito importante da nossa imunidade. E aí, os linfócitos T, eles têm um número que seria o valor ideal, e esses linfócitos vão caindo. E aí, gente, é muito interessante, existe até, quando a gente vai estudar sobre HIV, é assim, é muito grande, é tipo muito vasto o tempo. Você pega, assim, uma tabela, e aí tem, de 200 a 100, quais são as doenças oportunistas que podem aparecer? Essas. De 100 a 50 de linfócitos T, por milímetro cúbico, quais são as doenças que podem aparecer? São essas. E vai tudo acontecendo. Essas pessoas, elas podem ter infecções como todas as outras, mas elas têm infecções que são especiais, que são únicas dessas pessoas com imunossupressão. Então, por exemplo, existe uma doença chamada pneumocistose, causada por uma bactéria que ela só dá em pacientes com uma imunossupressão muito grave, grande maioria das vezes HIV. Existe até linfoma, gente. Linfoma normalmente quando a pessoa está muito imunossuprimida, o linfoma no sistema nervoso central. Então, existe também um vírus de sistema nervoso central que causa uma encefalite, que chama encefalite por vírus JC, né? Que é só
exclusiva de pacientes com HIV. Então, assim, são doenças que não vão afetar a população de uma forma geral. Mas existem doenças que afetam a população de uma forma geral, que afetam também HIV. Então, tuberculose, por exemplo. Vamos supor, você atendeu um paciente com tuberculose. Não está muito característico, está uma tuberculose mais grave. Tanto que, assim, existe uma relação muito importante. Então, quase todo paciente de tuberculose a gente testa para HIV. Né? Eu sei que eu estou falando um monte de coisa técnica aqui, mas é só a título de curiosidade mesmo. Então, são pessoas que vão ter bichos esquisitos, entendeu? Além de outras doenças que não são tão comuns na população, porque quase todo mundo foi vacinado. Ótimo para a prova de biologia. Interessante, né? Uma outra coisa... Pode terminar. Não, era só isso, assim. Então, a doença ela começa a manifestar a partir de um momento em que você tem uma imunossupressão mais grave. E ela vai se manifestar na forma de outras doenças. Tanto que AIDS é síndrome da imunodeficiência adquirida. Ou seja, síndrome... O que é síndrome, gente? É um conjunto de sinais e sintomas. Então, essa síndrome é uma situação em que você tem várias manifestações de uma imunossupressão. Então, essas várias manifestações pode ser uma propensão maior a pegar infecções, uma propensão maior de manifestar cânceres, porque a nossa imunidade também ela não serve só para matar bicho esquisito de fora, ela serve para identificar e matar células cancerígenas também. Aí entra, por exemplo, o linfoma, né? Linfoma do sistema nervoso central, que é uma manifestação possível do HIV, da AIDS, né? Lá no fim da linha. Então, tem todas essas manifestações, mas normalmente são infecções oportunistas. Sim, que são infecções que nós teríamos normalmente, mas seriam muito mais graves. Na verdade, não seriam infecções que a gente teria. Algumas das infecções que a gente poderia ter, entendi. Elas podem aparecer nas pessoas com AIDS, mas elas vão ser bem mais graves, entendeu? Porque eles não têm imunidade para combater. Uma pneumonia, por exemplo, vai ser muito mais grave neles, né? Agora, existem alguns tipos de infecções que são exclusivas de pacientes imunossuprimidos, entendeu? Entendi. Por exemplo, a pneumocistose. Você não vai encontrar a pneumocistose em nós, né? Você não vai encontrar vírus JC em nós. Mas no paciente com AIDS, sim. Sim, entendi. Você pode encontrar, né? E aí, eu comecei falando um pouquinho justamente sobre essa coisa de ser um paradoxo, né? Nessa ideia da vida e da morte que a gente estava conversando. E aí eu acho muito legal também que no conto, na época, né, que o conto foi escrito, a AIDS era muito sinônimo de morte, né? Hoje isso já não tem mais, né? Sim. A gente já não vê a AIDS como sendo... Sim. E aí... É muito bonito isso no conto, porque o conto ele é todo paradoxal, né? Tanto que chama Linda, uma história horrível, né? E aí uma das coisas que eu acho muito bonito é que quando ele vai descrever um linfonodo, né? Que dá no pescoço, né? Isso. Né? Quando ele vai descrever, ele descreve como sendo uma semente. Então, olha, é um linfonodo, é algo que está associado à AIDS, que na época era associado à morte, e ele escreve como semente, que é símbolo de vida, né? Então, eu acho isso muito interessante. Mas pensando nos dias atuais, pensando em argumento, isso é uma ideia que a gente pode articular dentro do texto também, que é como que hoje a AIDS não ser mais sinônimo de morte faz as pessoas muitas vezes achar que está tudo bem, né? E aí tem uma música da Rita Lee... Está tudo bem, sim. Não é tão simples. Sim, e aí tem uma música da Rita Lee que eu gosto muito de falar com os meninos, que se chama O Gosto do Azedo. E aí, em alguns trechos da música, uma coisa que ela fala muito que é importante é que ela fala que é legal a música porque, na verdade, ela canta como se ela fosse o vírus. Então, ela vai colocando o vírus em primeira pessoa. E uma das coisas que ela fala pro resto da vida eu sou extremo. Então, essa ideia de, gente, não tem cura. Tudo bem, agora a chance de você morrer por causa de AIDS é muito pequena, mas você vai ter uma doença pra sempre, né? E você vai tratar pra sempre com remédios que não são agradáveis, né? Exato. Tomar medicamento todos os dias já não é nada legal. Fácil, assim. Vamos colocar aqui anticoncepcional, né? Quanto a gente esquece, né? Que toma todo dia e esquece, né? Imagina esse medicamento. Sim. É interessante você ter tocado nesse assunto, porque o tratamento na prática, ele não é tão cheio de flores assim, não. Os medicamentos, primeiro, eles têm efeitos colaterais, né? As pessoas, elas, do mesmo jeito que às vezes você se revolta com a vida e você fala assim, nossa, não vou estudar mais, a pessoa, uma hora, ela vai se revoltar com a vida e vai falar assim, não vou tomar mais remédio, que se dane, entendeu? Eles falam, as pessoas passam por esses momentos. E
cada vez que elas fazem isso, elas queimam alguns esquemas. Então, por exemplo, você está usando um medicamento. Sem você fazer nada errado, você pode queimar aquele esquema. Ou seja, aquele medicamento não funcionar, depois de um tempo você tem que trocar, né? Se você interrompe o tratamento, você queima aqueles medicamentos que você usou, eles não servem mais. Então, você tem que recorrer a outros. Que normalmente a posologia não é fácil. Às vezes tem remédio que você tem que tomar 2, 3 vezes ao dia, né? E não é remédio que você se sente bem, né? É isso que eu ia comentar, né? Tem efeitos colaterais, né? Tem efeitos tem a colaterais. redistribuição da massa corporal, que é um efeito estético, né? Então, assim, é um medicamento, não adianta, né? E isso é uma sim. coisa importante de bater na tecla, eu acho. Sim. Então, é muito comum da gente ter uma baixa adesão, né, do tratamento, e por isso os índices de morte ainda não são tão baixos quanto eram, né? Hoje as pessoas, se elas desejam viver, se elas desejam fazer tudo direitinho, é tranquilo. É tranquilo, sim. Pode ter uma evolução ruim também, né? Medicina não é matemática. Mas as pessoas que falham muito no tratamento, e normalmente, assim, o contato que eu tive maior com HIV, né, foi na minha faculdade. Então, na minha faculdade, era sempre a mesma história. Uma pessoa que se revoltou, que não quis mais tomar o medicamento, e ela internava com uma tuberculose, com uma pneumocistose, com vírus JC, né, convulsionando, com linfoma, sistema nervoso central, e aí já nesse ponto já era bem difícil de tratar. Então não tem como voltar atrás no que está muito ruim. Você consegue recuperar o linfócito T, mas você não consegue curar aquele linfoma. Você não consegue, às vezes você não consegue curar aquela tuberculose, né? É bem difícil o tratamento. Só antes da gente encerrar, que a gente já está quase no final, eu queria indicar também um documentário que se chama Cartas para Além dos Muros. É um documentário que tem na Netflix, e esse documentário ele conta a história da AIDS no Brasil. E ele é muito, muito interessante, vale muito a pena assistir, acho que você ia gostar muito, inclusive, Priscila. E aí ele traz alguns médicos, inclusive traz médicos mais famosos, como Drauzio Varela. Amo. Também adoro. E aí ele traz pacientes... Minha maior inspiração. Também adoro, cito horrores em sala de aula. E aí ele vai contando toda a história da AIDS, como que ela surgiu, qual que foram os primeiros casos no Brasil, e eles trabalham muito essa ideia do preconceito, eles trazem também pacientes. Então eu acho assim, se esse é um assunto que o aluno tem muita dificuldade, eu acho que vale muito a pena assistir o documentário. Ele é bem completo, ele é muito gostoso de assistir, vale a pena, tá? Vamos tentar fazer um momento resumo. Eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade sem a Aline, porque a Aline é muito boa nisso, mas vamos tentar. Primeira coisa importante, a gente comentou um pouquinho sobre a história de vida da Priscila em relação à medicina, né? Então, como o vestibular... História de amor e ódio. Sim. Primeiro que ela não queria fazer medicina, então não foi uma coisa que veio do além, assim, né? Foi mais uma dedicação mesmo, né? E você descobriu isso com o tempo. A gente comentou como que estudar para o vestibular sem descansar não vale a pena, né? Isso foi uma parte muito importante. Não é conversa para boi dormir, realmente não vale a pena. Como não é fácil, como passar em excedente ou passar com dificuldade não significa que você vai ser um profissional ruim. Eu acho isso muito legal de falar também, porque já teve aluno me procurando falando assim, mas eu não passei com uma boa colocação. Gente, daí, se você tivesse sido no novo vestibular, seria o primeiro. Não, gente, faz diferença, não faz diferença nenhuma a mesmo. sua nota não define nada dentro da faculdade. Isso é muito importante de falar, né? Olha pra você ver, todo mundo que entrou na minha faculdade tinha feito 12 na redação, 12 em 30. Ofereceram tutoria pra todo mundo, tá todo mundo aí, todo mundo passando as melhores residências, todo mundo muito bem. Isso é muito importante, eu acho, de comentar. A gente comentou também, respondeu algumas perguntas, principalmente sobre a área, né, sobre como que é o retorno financeiro, como que é o início da carreira, também foi algumas coisas que a gente comentou. E sobre STs, a gente falou principalmente da diferença, por que mudou de DSTs para ISTs, né? A gente comentou muito sobre o fato de que essas doenças, elas ficam escondidas durante um tempo, né? Inclusive isso também tá na música da Rita Lee, que ela fala que eu não lembro mais o trechinho, ela fala, você não me vê, mas eu vejo você, né? Essa ideia de não se manifesta rapidamente, né? Que mais que a gente comentou, Priscila? Me ajuda aí, A gente comentou sobre a sífilis, isso, né? Que é sobre a latência da doença,
da dificuldade de diagnóstico também. Inclusive, se o diretor me permitir, eu queria só dar uma dica para os estudantes, Mas porque é eu claro. sei que... Mas é claro, ele não é nem doido, gente. Ele é meu marido, só por isso que ele deixou. Detalhe. Ele tem juízo, apenas. Na verdade, olha só. Uma coisa até que eu tinha comentado com o pessoal antes, que acho que é uma coisa que pode ajudar na redação. Por exemplo, quando você tem uma proposta de intervenção voltada para prevenção das doenças, para a gente não ficar só naquela coisa de sempre, de vamos dar as mãos e usar camisinha. Tem muito mais coisas que vocês podem pensar em relação à prevenção. Então, não fazer sexo. Não, isso não é uma opção. Abstinência. Isso não é uma opção. Então, pensar em distribuição de preservativos, de conscientização, mas não é aquela conscientização vaga, é explicar para as pessoas como usar, explicar que você não pode usar camisinha masculina com camisinha feminina, explicar que tem que ser conservado num local com uma temperatura adequada, explicar que na hora de retirar o preservativo tem que segurar na base para não voar esperma para todo lado, não é? Explicar que orientar as pessoas a usar mesmo. Orientar que não é só para prevenir gravidez, que é para prevenir doença. Em relação... Isso eu tô falando de prevenção primária, de prevenir a pessoa de se infectar. Mas identificar doentes que não têm manifestações, isso se chama rastreamento, né? Você fazer exames em pessoas que não têm manifestação da doença é uma forma de identificar e tratar precoce. A pessoa que você trata precoce, ela tem menos chance de transmitir, né? Então, isso faz parte de prevenção. Identificar doentes, então, treinar os profissionais para identificar, né? Treinar importante. aquele médico ali do posto que está fazendo pré-natal para ele tratar a mãe com sífilis. Você diminui a transmissão de sífilis, né? Então, diagnóstico, tratamento adequado e redução de danos também, porque quando você trata uma pessoa com HIV, por exemplo, e você diminui a carga viral dela, você diminui, inclusive, o risco dela transmitir, porque a carga viral está baixa. Então, tratamento de doenças não é só pelo bem-estar daquela pessoa, é uma medida de saúde pública. Então, não é desperdício gastar com medicamentos para AIDS. Antes de fechar, você falou do documentário, qual que é? Sim. Aí a gente Isso. comentou, né, sobre algumas coisas que são interessantes de usar na redação. Por exemplo, a história de vida do Cazuza é muito interessante de a gente pensar. O documentário Carta para Além dos Muros também é muito interessante. O conto do Caio Fernando Abreu, lindo, uma história horrível, é ótimo pra gente pensar no preconceito, no medo, no tabu, na dificuldade de falar sobre o assunto e como que isso ainda permeia os dias atuais. Eu acho que... E a música da Rita Lee, que eu acho uma música muito legal, vale a pena vocês escutarem, chama O Gosto do Azedo. Eu tenho uma sugestão de um filme brega, antigo, que chama A Cura. Adoro! Sessão da tarde. Sobre um menino que tem AIDS, uma criança, e que ele conhece o vizinho. E aí eles vão procurar a cura da AIDS. Ai, que E bonito. aí chora, é um filme de chorar. Eu adoro, é bonitinho. É bonitinho. E também tem essa ideia do preconceito muito forte, né? Tem uma cena... não, vou contar, né? Mas não, vou contar. assiste, é bonitinho o filme. Não vou contar, não. Assiste, Vou deixar gente, vocês assistirem. assiste. Beijos. Um beijo, gente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Sei que falo muito. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, manda Priscila uma mensagem tem um lá Instagram no... maravilhoso. Priscila é Pode Instagram, mandar. Eu sou Instagrammer. Por que vocês acham que eu falo com essa Influencial desenvoltura? Digital influencer. Isso. Ai, super. Nossa. Pode mandar perguntas lá no direct, eu respondo. Só não vale querer consultar pelo Instagram, vocês sabem que não pode, né? Tem muita gente que não sabe disso, inclusive. Tem muita gente que faz isso. E pra matar a saudade da Aline, super dica. Super beijo! Ei! Ei!